Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Jesus e o Druida da Montanha, de Jean Vauelan. Aqui agora na parte número 3, onde a gente vai começar o capítulo número 4 para frente, né? Capítulo 4, na caravana com José de Arimateia. Então a gente viu na parte 1, a gente conseguiu ver capítulos um pouquinho menores. Vimos que teve um capítulo que falou sobre ele, os celtas, toda a região dos celtas, outro capítulo sobre a região ali da Galileia, onde estava Jesus vivendo, ali Jerusalém, toda aquela região. E aí, capítulo 3, a gente voltou de novo para os celtas, que é a parte 2 do vídeo, que vocês viram na segunda-feira. E hoje aqui agora a gente vai ver de novo, começando um capítulo na parte ali onde está Jesus, né? Até onde a gente vai ter esse encontro rapidinho, acho que no capítulo 6, se eu não me engano, onde Jesus vai chegar ali até onde está Mordon, e aí vai ser bem interessante, muita coisa para a gente refletir e aprender aqui. Mas vamos lá, no capítulo 4. José de Arimateia custeava a educação dos jovens para que no futuro se tornassem tradutores e viajassem com ele. Olha que interessante, isso eu falei no vídeo anterior quando eu ia falar de José, aí eu lembrei de trazer essa característica, dei uma olhadinha na observação, isso aqui é marcado, então essa informação vem aqui no capítulo 4. José de Arimateia, a gente viu que os celtas viam ele como um homem justo e como um homem iniciando nas artes das filosofias orientais, né? Então eles viam que ele tinha um conhecimento diferenciado de espiritualidade. Não era um grande mestre, mas não era um cara ignorantezão, entende? Vivendo valores diferentes e tal. Aqui, nesse capítulo, aí João Valan vai nos explicar mais da postura de José de Arimateia. Então você vê, José ele não só queria ter essa questão de ser comerciante para lucrar. O que ele fazia? Ele financiava o estudo de vários jovens, porque como ele comercializava com vários países, de várias línguas, ele tinha o hábito de financiar o ensino deles, levava algum desses jovens, às vezes para suas caravanas de maneira gratuita, como ele estava fazendo agora com Jesus. Para quê? Para que eles tivessem essa experiência, tivessem essa vivência, e aí eles iam aprendendo mais o idioma, toda essa dinâmica, para depois, no futuro, trabalhar para ele. Entende? Mas não com aquele olhar exploratório de que, vou te pagar uma faculdade, agora tu vai ter que trabalhar 10 vezes mais para mim. Não, não. Uma visão diferente, uma visão de, tu vai ter um emprego, tu vai ter um salário justo, vai ter uma condição de vida melhor. Tem? Então, a gente já vê que interessante que José já tinha essa postura de, mas se o cara não quisesse, por exemplo, ser tradutor para ele no futuro, trabalhar com ele no futuro, beleza. Ele ajudou e formou alguém, né? Então, interessante a gente vê que José de Arimateia já tinha essa postura diferenciada, né? Hoje em dia seria bem interessante uma postura dessa, né? A gente infelizmente não tem, né? Algumas empresas até pagam o ensino para os seus funcionários, mas é cheio de guerre e com foco de sempre de te sugar cada vez mais, né? Não tem essa coisa de, não, vou pagar faculdade para alguém, porque não, se vier trabalhar comigo, em vez de como um peão de fábrica, vier como um engenheiro, pô, muito legal, show, um bom salário, um emprego digno, tudo certo. Não, né, não tem essa lógica, tem que ter a lógica de, não, vou pagar pro cara vir aqui oficialmente para já trazer conhecimento, né? Imagina se eu pagar a faculdade e o cara não vier trabalhar aqui, for trabalhar em outra empresa. Ah, não, pode, né? Mas não vamos entrar muito nessa seara aqui, porque não é o foco aqui do nosso estudo. Durante a viagem, então tu vê, Jesus, a partir de agora, Jesus já está viajando com José, né? Durante a viagem, Jesus comenta que a forma como encaramos e percebemos a realidade e a vida, pelo que parece ser, para mais tarde elas se manifestarem como são em toda a sua plenitude. Tem. Então você vê, ele vai dizer isso daí, né? E hoje em dia, com o conhecimento de física quântica que a gente tem, a gente sabe que a maneira como a gente vê no mundo, a maneira que a gente vibra, as energias que a gente vibra,
vão criar a nossa realidade, porque nós somos co-criadores, né? Jesus vai comentar isso aqui, que é o que ele vai falar aqui, né? Ó, como encaramos e percebemos a realidade é a vida pelo que parece ser. Né? Então, se às vezes a gente está olhando a vida com um olhar extremamente negativo, a coisa vai ficar negativa e a gente vai atrair negatividade, porque a gente está vibrando nisso. Se a gente só está reclamando, a gente vai trazer dificuldades, porque a gente está reclamando um monte, o universo está olhando e falando, esse cara está gostando de reclamar, então vamos dar motivo para ele reclamar. E mesmo que não aconteça nenhum, mesmo que não esteja tudo ótimo, a gente vai reclamar, vai achar um motivo para reclamar. Né? Então aí ele vai dizer justamente essa dinâmica, de que a maneira como a gente percebe a realidade é o que vai acabar acontecendo. Né? Então a gente já para aqui para refletir de ver, opa, pera lá, olha que conhecimento interessante que Jesus já nos está ensinando. Lembrando que aqui ele está com 21 anos, aqui ele não despertou ainda. Ele está estudando, tal, aprendendo, ele já sabe que tem uma missão, mas até agora está tudo normal, não tem nada, a não ser alguns eventos diferenciados, mas ele não despertou ainda. Mas mesmo sem despertar, você vê que reflexão interessante, né? Porque, claro, né, nós sabemos disso, né? Existe o nível evolutivo do espírito, tá ali, mas está no esquecimento. Não, mas qual é o nível evolutivo que tá ali, né? Não era nem um pouquinho baixo. Era um baita nível evolutivo. E aí mais tarde se manifestem como são em toda sua plenitude. Entende? Então, se a gente tá pensando no bem, depois ele vai se manifestar. Entende? Total. E às vezes a mesma coisa, só que tem que tomar cuidado com as mesmas coisas para as coisas ruins, né? Já tá ruim agora, fica pior depois, né? Entende? Mas é que a reflexão dessa observação aqui, por isso que eu até marquei, é a importância para nós olharmos o quê? A maneira como a gente está encarando o mundo. Porque o nosso olhar no mundo vai gerar a maneira como a gente vai agir no mundo, como a gente vai estar no mundo, né? Então é muito importante a gente estar com isso em mente, né? Para a gente não cair em pegadinhas de, de coisas erradas, né? Então a gente está vendo um monte de notícia ruim, tem um monte de notícias que interessam, só trazendo coisa ruim. Por que isso? Que mundo a gente vai criar se a gente só tá vendo coisa ruim? A gente não consegue uma notícia boa? Por que as notícias boas não são bem vinculadas? E por que quando são, elas são bem pequenininhas, não ganham essa visibilidade? Por quê? A que interesses atendem isso, né? É o que Jesus está falando. Pô, se a gente, maneira que a gente vê o mundo, pô, vai ser como ele vai ficar. E aí? Então se a gente só tá vendo miséria, guerra, os valores sendo destruídos, os valores morais, entende? Essa questão de construir uma sociedade, construir indivíduos melhores, que pensem no coletivo, que pensem no todo, fincados nos valores verdadeiramente cristãos. E aí? Ah, não, isso tem? Não, não tem. Não, mas tá ensinando um monte de tranqueira. Ou tá ensinando um monte de gente seguir valores religiosos, mas deturpado. Vai ter um cristão que vai defender a guerra? Faz sentido isso? Jesus ensinou isso para nós, porque o cristão, ele é um seguidor do Cristo. Se você é um seguidor do Cristo, Jesus ensinou a ter guerra? Jesus em algum momento falou, ô apóstolos, vamos lá, vamos chegar lá, vamos invadir a cidade lá, pega espada, vamos lá, entrar, barbarizar, roubar toda a riqueza daquele povo, destruir a cultura deles, subjugá-los. Jesus ensinou isso? Não, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, como é que pessoas hoje em dia defendem o cristianismo utilizando discurso de ódio? Dizendo que as atitudes de ódio dele estão calçadas porque ele é cristão. Não, não, meu amigo. Tu tem que estudar mais o ensinamento de Jesus. Ah, mas me ensinaram assim. Então você tem que ver as coisas erradas que te ensinaram. Né? Mas vamos adiante aqui. Ah, tá. Só para contextualizar. Jesus está conversando, eles estão viajando. Jesus está conversando com José de Arimateia, tá? E aí nessa conversa, Jesus disse que entendia Javé, em parte, e pelo pensar dos anjos. Mas como humano ainda buscava entender para cumprir o plano dele, ele precisava descortinar toda a sua amplitude. Entende? Então, Jesus aqui vai pontuar, bem interessante,
que aqui ele pontua a diferença de Deus para Javé, que por interesses e ao longo da história isso se unificou e muita gente chama Javé como se fosse o Deus único, a fonte criadora, que nós sabemos que não é, né? Quiser estudar um pouquinho mais, Jean Valjean, Revelação Cósmica, tem aqui o estudo da primeira trilogia. No futuro, não sei quando, mas eu consegui upar, vai ter a trilogia específica sobre Javé, né? O drama cósmico de Javé, o drama terreno de Javé, e eu esqueci o outro. Que são 3 livros que não li ainda, né? Mas pelo que eu sei, ele vai se aprofundar nessa questão de Javé e da relação dele com a nossa humanidade aqui, né? Que é um dos criadores da nossa humanidade. Mas não é Deus, não é a fonte única. José vai estar doente, José vai estar dementado, né? Deus é puro amor, perfeito. E então Jesus vai explicar isso, só que ele vai dizer, ó, que ele entendia em parte de Javé. Então algumas coisas ele entendia de Javé. Tem? E ele entendia esse pensar dos anjos, né? E aí, lembrando esse pensar dos anjos, eu marquei aqui como aspas, com asterísticos aqui, com aspas, né? Porque José de Arimateia vai questionar, não, mas aqui tem coisas que os anjos dizem, né? Então aí José, por exemplo, vai pontuar aquela questão de quando os anjos mandaram botar sangue na porta para que viessem matando todas as crianças, e onde tivesse sangue na porta, ele sabia que ali era uma casa de um judeu, então não ia matar a criança, entende? Aí já tem esse tipo de coisa. Então ele fala assim, eu entendo isso. Por quê? Porque aqueles anjos estavam trabalhando pelo que Javé pediu. Mas aí, como Jesus vai dizer aqui, ó, como ser humano, então ele já está dizendo assim, ó, não estou no meu nível de despertar top, ainda estou humano aqui, ó, na ilusão, entende? Eu ainda busco entender mais. Então ele não tinha, e óbvio, ele não tinha despertado ainda, ele não tinha total consciência da missão dele, de todas as coisas, porque ele estava esquecimento da carne, né? Então algumas coisas ele conseguia entender, ele fala, beleza, estou entendendo que Javé é essa grande entidade vista como um deus, né? E aí ele tem os anjos que trabalham para ele que vão atender os interesses do que ele está dizendo, né? Pô, mas será que esses interesses fazem ou não fazem sentido? Então, imagina, nesse momento Jesus não tinha despertado ainda, porque Jesus veio para cá para impor a vontade de Javé, né? Sendo um Cristo, um avatar de dor, de sofrimento, para impor a vontade dele, que ele não cumpriu. Por quê? Porque a ligação dele com Deus era muito maior. Ele falou, Javé, não vou fazer teu plano. Por isso que ele foi crucificado, por isso que Javé crucificou, permitiu que a crucificação acontecesse. Né? Mas ele mostrou que o amor, ele falou assim, não vou conseguir fazer isso que tu quer. Não vou sair subjugando povos, tudo, usando meu poder para o mal. Né? Mas é uma discussão muito mais longa que nós vamos ter aqui. Né? Mas se tu caiu de paraquedas aqui e não sabe, fica a recomendação. Aí pode ver tanto pelo meu canal, que tem os livros do Revelação Cósmica, apesar que são livros que é bem no início do canal, ainda está com qualidade bem inferior do que está agora. Não que agora seja um negócio, uau, que incrível, mas está melhor do que antes. Mas aí tem o próprio Jean Valjean, ele explica muito melhor do que eu isso, tá? Só para a gente entender aqui, o que ele está falando é que ele entende algumas coisas, mas ele está buscando ainda expandir o conhecimento dele. Então, como nós sabemos que Jesus estudava muito, né? Jesus estudou todos os textos ali do Antigo Testamento, estudava tudo aquilo ali, entende? E então ele estava realmente se qualificando, e nesse ponto aqui ele já tinha coisas que ele já falava, coisas aqui eu consigo entender, mas não o todo. Por quê? Porque ele não tinha despertado ainda, né? Quando ele despertasse, aí ia que ia, né? Entende? E ele precisava desse conhecimento para descortinar toda a sua amplitude, né? E depois eles conversaram, né? José de Arimateia e Jesus conversaram a respeito de José, entende? E aí José de Arimateia tinha uma relação de amizade com o pai de Jesus, né? Eles vão conversar um pouco sobre isso, mas eu nem marquei aqui porque eu achei que não é tão relevante para nós esse tipo de coisa. Se você tiver interesse, já fica com o recadinho, faça a leitura integral original da obra, vale bastante a pena. Entende? Isso daqui, quando eu faço esse recado para que você leia a obra original e ver o vídeo, não invalida a leitura original, integral da obra, justamente para isso. Eu achei que não tem muita relevância
essa discussão, se eles eram amigos, não eram amigos, se gostavam, se não gostavam, se era bacana, se não era bacana. Cara, tem legal, o José de Arimateia era amigo do pai de Jesus, show de bola, show, vamos pra frente. Tem? Mas conversaram que páginas sobre isso. Tem? Finalizamos o capítulo 4, vamos para o capítulo 5. E aí provavelmente a gente vai parar aqui no capítulo 5, tá, gente? Porque o capítulo 6 é enorme e o 7 também. Eu suponho, tá? Sugiro aqui que na verdade este livro aqui ele só existe para esses dois capítulos, né? O capítulo 6 e o capítulo 7. O 6 é onde vai ter o encontro de Jesus com o druida e o 7 onde eles vão continuar conversando e tal, e aí vai finalizar o encontro deles, Jesus vai retornar para as terras dele. Porque aí é onde a gente aqui, tanto com certeza vai ter uma parte só o capítulo 6 e uma parte só o capítulo 7. Tá? Deu páginas aqui de observações. Então nós vamos até o 5, não sei que horário que acabar, se acabar antes da meia hora, esse vídeo vai ficar mais curtinho. Para o próximo a gente chegar realmente no creme de la creme do que a gente tem para aprender de espiritualidade nesse livro. Não que a gente até agora não esteja aprendendo, estamos aprendendo muitas coisas aqui, né? Mas é quando a gente chega realmente no ápice do que a gente tem para aprender desse livro mesmo. Né? Então, capítulo 5 é o encontro na montanha sagrada. Após dias de viagem, Jesus estava encantado com o que ele via. José de Arimateia avisa ele que ao chegar no norte vão conhecer Mordom, que é o druida da montanha. Né? José de Arimateia está feliz por este encontro deles, que eles se dão muito bem. José de Arimateia se dá muito bem com Mordom, né? E eles se gostam muito, existe uma afinidade entre eles. E aí José vai avisar Jesus, olha, nós vamos encontrar ele é um grande sábio aqui da região e tudo, quando a gente chegar no norte, que aí você vai conhecê-lo, pô, espero que você goste dele também, sabe, toda aquela coisa, né? E aí eu vou te apresentá-lo e tal, não estava ali contextualizando, né? Eles encontram os reis celtas e todos seguem juntos, pois todos vão ver o druida. Tem? Então eles vão chegar numa certa vilazinha lá, onde eles vão parar para descansar e tudo mais, e vai chegar os reis celtas junto com as sacerdotisas lá, lembra? Beniver e a Dolman, né? E aí José conhece todos, já vai falar com os reis ali e tal, já vai, né? Ele tá ali pelas questões comerciais, vai ver essa dinâmica e fala assim, eu vou lá falar com o druida da montanha lá. Tem coisa lá para fazer comércio lá, levar lá e tal. E aí, que bom, nós estamos indo também, vamos junto, vamos junto. Tem? Então tu vê, eles já se encontram, é o caminho deles se unindo. Né? José de Arimateia apresentou Jesus como afilhado. Não falou nada, mas pois não sabia se isso daria problema. Entende? Então, José de Arimateia sente que não devia apresentar Jesus como Jesus, né? Falando assim, não, então, esse jovem que está aqui comigo, de 21 anos, ele é um avatar encarnado, ele está vindo do próprio Deus, está vindo aqui, a gente não sabe qual é a missão que ele vai fazer, mas é uma missão planetária, não, ele não fala isso, né? Ele vai apresentar Jesus como afilhado, uma pessoa normal. E aí alguns reis ali vão olhar Jesus e vai, beleza, segunda-feira, vamos para frente. Outros, e aí daqui na próxima observação a gente vai ver, percebem alguma coisa estranha em Jesus. Eles falam assim, pô, peraí, esse cara aqui tá diferente, mano. Pô, tô percebendo que esse cara tem uma energia diferente. Né? As próprias sacerdotisas que têm esse olhar mais treinado, porque estão abertas ao espiritual, percebem e falam assim, não, esse cara tem um olhar marcante. Esse cara tem uma energia diferente. Esse cara aqui não é normal. Esse cara não é um ser humano qualquer. Não sei porquê, mas esse cara não é normal. Bem, então já mostra que menos Jesus, esquecimento, tudo, para quem tem esse olhar mais aguçado, já percebia que não era um ser humaninho normal, um espírito de baixa evolução, trabalhando para se melhorar, com uma dívida kármica enorme para quitar. Não. Era alguém diferenciado, né? E aí Dolman vai comentar, lembrando que Dolman é aquela sacerdotisa mais velha, mais experiente, né? Que Jesus olhava dentro da alma dela. Tem. A Brand Niver, que era aprendiz de Dolman ali, né? Comenta que percebeu que Jesus
era mais ligado ao céu do que à terra, entende? E aí elas esperam que Mordom possa esclarecer elas. Então, elas veem Jesus, veem ali eles conversando e tal ali, ela percebe, a mais experiente percebe, não, esse cara olha dentro de mim. E aí, se você estudou comigo sobre a revelação cósmica, você vê que era a mesma coisa com Lúcifer. Né? Lúcifer estava no plano espiritual, Jesus estava encarnado no corpo físico, e chegando num certo momento, Lúcifer teve que se afastar de Jesus, porque ele falava assim, mas Jesus olha dentro de mim. Como ele está no plano físico, ele consegue, mas Jesus tem clarividência. Não, mas ele não é só um clarividente de ver um espírito. Ele está olhando dentro de mim, dentro da minha alma. Tem. Tanto que quando foi chegando na reta final ali, perto da crucificação, você já estudou comigo ali, você já sabe disso, mas só para pontuar aqui, para a gente ver os pontos se ligando, Lúcifer se afastou de Jesus. Por quê? Porque ele não queria ver. Ele falava assim, não, esse cara aqui realmente é um espírito muito evoluído. Realmente esse daqui é Sananda no corpo físico. Entende? Eu vou me afastar aqui para quê? Para não ter as minhas energias trazendo coisas ruins para ele. E por quê? Porque ele, sabe, começou a ter aquela coisa do arrependimento dele ver, assim, falando, essa rebelião que eu fiz, pô, não foi legal. E você vê, Dolman passou pela mesma coisa. Ela olhou e falou assim, cara, esse cara tá olhando pra mim. Ele não tá, tipo, olhando pro corpo físico, ele tá olhando o meu ser. Né? E aí eu fico pensando, imagina a potência num olhar desse, do nosso Mestre Jesus. Imagina a potência. E é muito interessante, porque se a gente for lá olhar o que a gente viu no vídeo passado, lembra os caminhos do conhecimento, os caminhos da ignorância, dois caminhos que cada um pode seguir. Como ele estava trabalhando, obviamente é um espírito, um nível de evolutivo muito superior a nós, ele estava trabalhando em outras camadas muito mais avançadas. Então essas coisas que às vezes a gente não consegue nem olhar para dentro de nós, que é o que a meditação nos incentiva, nos estimula ao quê? A ter esse momento onde nós vamos limpar nossa mente e olhar para dentro de nós. Muitos não conseguem nem meditar, nem 5 minutos que seja. Não conseguem meditar, por quê? Porque não olham nada para dentro de si. E aí imagine a gente se deparar com um ser humano encarnado ainda dormindo, eu quero sempre pontuar isso, porque Jesus não tinha despertado ainda, mas aí ele imagina o nível de profundidade do olhar, porque ele não estava olhando. Que é aquela coisa, né? Que Deus não vê eu, que Cris aqui, chego com meus problemas, meus defeitos, minhas dívidas para pagar e tudo mais. Não, Deus está olhando eu lá, evoluidaço, né? Então imagina Jesus, que já tem essa ligação com Deus enorme, um avatar dos avatares, o mestre, né? O maior espírito que já encarnou aqui na Terra, nós sabemos disso, não tem nenhum outro espírito do quilate dele que entrou no corpo físico, né? Tanto que a gente sabe que ele já evoluiu mais, ele não consegue mais agora entrar no corpo físico. Então, quando ele vier, ele vai vir no corpo espiritual, não tem mais como ele se rebaixar vibratoriamente. 1000 anos rebaixando vibratoriamente para conseguir entrar num corpo desse, não explodir esse corpo. Teve que ser um corpo especial, porque não existia nenhum humano na Terra que conseguiria dar o código genético para suportar o nível evolutivo dele. Por isso que Maria foi uma inseminação artificial do código genético de Javé. Ela, como mulher, ela conseguia, a única mulher que conseguia, né? Jesus chamou ela lá em Sírios para essa missão de ser a mãe dele aqui no plano físico, né? Então, tendo todo esse contexto, eu fico imaginando como é que devia ser a sensação de Jesus. Tanto ele mesmo despertar já fez isso. E Bernidver é interessantíssimo, porque você vê o que ela vai falar. Que essa Ortiz mais nova, né? As duas elas não entendem o que está acontecendo. Elas percebem que tem uma coisa estranha ali, mas elas não entendem, mas elas falam, vamos ficar aqui na moita por quê? Pô, vamos falar com o Mordom, porque e olha que interessante. A mais nova ela percebe assim, olha, eu não sei também o que é, mas eu percebo que ele é mais ligado às coisas do céu do que da terra. Né? Que ele é muito mais espiritual do que físico. E faz total sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Jesus não estava aqui para viver uma vidinha simplesinha de casar, ter filho, de comprar uma casa, um carro, buscar ter um bom emprego, buscar se aposentar. Não, Jesus estava aqui para coisa muito maior. Então tu vê, ela percebe, fala assim, cara, esse cara aqui é muito mais evoluído, né? E aí que interessante, que elas vão fazer, estavam juntos, né, nessa comitiva,
que agora eles vão caminhar juntos até chegar na vila ali onde mora Mordor, né, o druida da montanha, e aí eles vão juntos, e ela fala assim, quando a gente chegar lá, Mordor vai nos ensinar, porque, pô, a gente tem que ver o sábio do sábio, para ver o que tá acontecendo, porque temos coisas aí, né. E aqui fica só uma reflexão, quando eu tô aqui falando de Jesus e tal, porque assim, muitas pessoas, o Pedro, fica aqui a recomendação, excelente canal no YouTube, Espiritualidade com Pedro Augusto. O Pedro ele fala muito isso, e é muito verdade. Não adianta você falar coisas bonitas. É legal falar coisas bonitas? Legal, nossa senhora, top. Mas que energia tu tá emanando? O que tu tá falando? O que tem? Porque não importa só o que tu tá falando, o que você tá mandando. Então pensa, se elas, que já tinham um olhar mais aberto, eram sacerdotisas celtas, perceberam que tinha algo diferente em Jesus. Ele não tinha nem despertado ainda. Imagina, trazendo só aqui uma reflexão, né? Imagina aquela humanidade extremamente ignorante e primitiva quando Jesus despertou. Por isso que ele arrebatava multidões. Porque imagina, ninguém conseguia sentir uma fração, talvez, daquele amor que ele emanava. Né? Que é uma coisa assim, pô, imagina, pensa assim hoje. Pega um cara qualquer na rua, começa a gritar para ensinar sobre espiritualidade, no meio da rua. Quantas pessoas será vão parar para escutar? E por que será que essas pessoas vão parar e ficar meia hora para escutar? Por que será que vai fazer essas pessoas, às vezes, se moverem para ver ele em outra cidade? Por que será que essas pessoas, às vezes, vão levar aquele conhecimento à frente? Porque tem um amor ali, né? Então, marquei essas observações aqui. A gente finalizou o capítulo número 5. Mas eu trago essa reflexão aqui de pensar, assim, eu não sei a resposta, tá, gente? Eu não sei se eu estava encarnado naquela época, mas eu fico pensando. É o nível de amor. Essa energia que Jesus emanava, que tu pensa, um cara qualquer falando aqui de Javé. Ah, não, peraí, tá diferente, eu vou parar pra escutar esse cara. Ah, não, mas ele é um marceneiro. Um cara qualquer, lá do interior, porque Jerusalém era interior, tem periferia. Ah, um cara da periferia, não, mas eu quero escutar. Não, mas a gente só vai escutar os grandes sacerdotes do templo. Não, mas eu quero escutar o que esse cara tá falando, que interessante. E ter multidões, né? O poder vibracional de Jesus, o amor de Jesus. Eu imagino que deve ser uma sensação brutal para quem teve essa experiência de estar ao lado dele, né? Naquele momento ali encarnado, né? E desencarnado é a coisa, a gente sabe que é potencializado por milhões, né? Porque no plano físico a gente sabe que a gente tem as nossas faculdades mediúnicas solapadas, né? Então muita coisa a gente não percebe. Mas quando a gente tá no plano espiritual, isso tudo é aberto. Então a gente sente as coisas muito mais. Então se a gente acha que sente o amor aqui, no plano espiritual, a gente vai sentir 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Não vou saber a ordem grande, mas é tudo muito maior. Por quê? Porque a gente não tem o corpo denso que está solapando as nossas faculdades. Entende? Então imagina o nível de amor que é depois de... O Pedro, numa palestra com o Osho, ainda falou que um dia ele foi levado lá para se mergulhar num poço e esse poço era como se você estivesse mergulhando em Deus. Eu fico pensando, imagine que sensação brutal que não deve ser isso, assim, de maravilhoso, de sensacional. Sabe, você conseguir ter um nível de união de Deus e, por exemplo, mergulhar em Deus. Se aqui às vezes a gente vai num local, num trabalho sério, alinhado com a luz, com os propósitos da luz, a gente já sente uma diferença energética. Fala assim, nossa, que lugar gostoso de ficar. Imagina a gente se aproximar de espíritos do quilate, com a nossa percepção ainda mais aflorada, sem o corpo denso, de Jesus e Deus. Nossa, deve ser um negócio sensacional. E faz total sentido, né? Porque Deus é amor, e o amor a gente sabe que é a energia mais forte do universo. Então tu vê, todos esses conhecimentos se amarram. Faz sentido, né, gente? Mas eu só tô aqui confabulando um pouco de pensar um pouco como é isso. Né? Mas é interessante pensar que isso por si só não é suficiente para mudar as pessoas, porque a pessoa tem que querer mudar. Né? Porque senão assim, é só deixar todo mundo lá de Jesus, todo mundo resolvia evoluir e pronto. E tu vê que não, né? Tanto que, caso você não saiba, Jean Valjean, a espiritualidade já nos falou isso,
numa encarnação anterior ele foi Enoque, numa encarnação anterior dele também, ele foi um soldado romano que deu uma lançada em Jesus. Não sei se foi aquele último que lançou Jesus lá, quando estava crucificado já, mas ele foi um, então, tu vê, o espírito de Jean Valjean estava encarnado, estando ao lado de Jesus no momento de sacrifício dele ali, de martírio, aquele crime que foi feito contra ele. Não sei se Jean Valjean se arrebentou do coração dele ou não, se estava ali com ódio, aí não sei esses detalhes. Mas fica para nós reflexão aqui, tu vê, não importa a gente estar do lado de um espírito mega evoluído se a gente não quiser melhorar. Aí sim, se a gente quiser melhorar, imagina quanto que isso não nos ajuda. Né? Por isso que a espiritualidade maior está trabalhando ativamente para ajudar todos nós aqui da Terra. Mas de nada adianta se a gente não quiser. Né? Por isso a importância que a gente estudou no vídeo passado, ali da questão da gente querer melhorar, seguir este caminho do conhecimento, seguir este caminho de falar, cara, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, me curar das minhas doenças mentais, espirituais, físicas, para me tornar um ser humano melhor. Né? E é isso daí, gente. Então a gente finalizou aqui o capítulo 5. No vídeo de sexta-feira a gente começa o capítulo 6 e com certeza vai ser só o capítulo 6, tá bom? Os recadinhos de todos os vídeos, tá? Se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver a opção aparecendo para ti de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Deixe seu comentário se você quiser, porque todas essas ações, essas atitudes são de graça para você e são fáceis. Mas isso mostra para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é relevante, e dessa forma ele espalha para mais pessoas e o canal cresce e mais pessoas têm acesso a esses conhecimentos, tá bom? Então, se você puder fazer essas ações, me ajuda bastante. Já comentei ao longo do vídeo do recadinho da leitura integral da obra, mas aqui eu vou deixar o último recadinho então, que é: no meu canal tem playlists organizadas por autor, tá? Então, se você quiser ver outros livros de Jean Valjean ou de outros autores, entra no meu canal, vai lá em playlists, aí tá organizado certinho por cada autor, e as playlists de Evangelho no Lar, que nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns juntos, né? Então é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima.